20 de julho de 1969. O mundo inteiro parou para assistir Neil Armstrong dar o primeiro passo humano na Lua. Mas você sabia que essa foi apenas a primeira de 6 missões tripuladas que pousaram em solo lunar? E que algumas delas quase terminaram em tragédia completa? Hoje você vai descobrir os segredos, os perigos e os milagres que aconteceram nas missões Apollo. Histórias que a NASA não contou para todo mundo, momentos de puro terror no espaço e descobertas científicas que mudaram nossa compreensão sobre a origem do Sistema Solar. Prepare-se para conhecer a verdadeira saga Apollo, uma jornada que foi muito além do que você imagina. Apollo 11 foi histórica, mas também foi apenas o começo. Armstrong e Buzz Aldrin ficaram apenas 21 horas e 36 minutos na superfície lunar, coletaram 22 quilos de amostras e praticamente correram de volta para casa. Era um teste, uma prova de conceito. A verdadeira exploração lunar estava apenas começando. 4 meses depois, em novembro de 1969, a Apollo 12 decolou rumo à Lua. Pete Conrad, Alan Bean e Richard Gordon estavam confiantes. Afinal, já sabiam que era possível chegar lá. Mas 36 segundos após o lançamento, algo inesperado aconteceu. Um raio atingiu o foguete Saturno V em pleno voo. Os painéis de controle da nave espacial ficaram completamente loucos. Luzes piscando, alarmes disparando, sistemas falhando um atrás do outro. No centro de controle em Houston, o pânico tomou conta. Mas então um jovem controlador chamado John Aaron se lembrou de um procedimento obscuro que havia estudado. Ele gritou para o rádio: "Flight! Tell them to try SCE-2RX." Conrad não fazia ideia do que significava aquele comando, mas Bean, que estava ao seu lado, lembrou onde ficava aquele interruptor misterioso. Com um simples movimento da mão, todos os sistemas voltaram ao normal. Segundos depois, um segundo raio atingiu a nave, mas desta vez eles estavam preparados. A Apollo 12 não apenas chegou à Lua, ela pousou com precisão cirúrgica ao lado da sonda Surveyor 3, que havia chegado 2 anos antes. Conrad desceu do módulo lunar e exclamou: "Cara, isso pode ter sido um pequeno passo para Neil, mas é um grande passo para mim." Era o tipo de humor que mantinha os astronautas são em situações impossíveis. Enquanto exploravam a superfície lunar, Conrad e Bean descobriram algo fascinante. Quando colocaram equipamentos sísmicos na Lua e depois fizeram o módulo lunar vazio colidir com a superfície, a Lua vibrou como um sino por mais de 1 hora. Isso revelou que nosso satélite natural tem uma estrutura interna muito mais complexa do que qualquer cientista havia imaginado. Mas foi com a Apollo 13 que o mundo realmente entendeu o quão perigoso era viajar para a Lua. Jim Lovell, Fred Haise e Jack Swigert estavam a meio caminho do seu destino quando ouviram uma explosão que mudaria suas vidas para sempre. Swigert relatou calmamente para Houston: "Temos um problema aqui. Um tanque de oxigênio havia explodido, danificando sistemas críticos da nave. De repente, 3 homens estavam presos em uma lata de metal a 380 mil quilômetros de casa, sem energia suficiente, sem oxigênio suficiente e sem calor suficiente para sobreviver." A missão lunar foi cancelada instantaneamente. Agora era apenas uma corrida contra o tempo para trazê-los de volta vivos. Durante 4 dias agonizantes, os astronautas tiveram que improvisar filtros de ar usando fita adesiva e cartolina. Eles desligaram quase todos os sistemas para economizar energia, e a temperatura dentro da nave caiu para apenas alguns graus acima do congelamento. No final, eles usaram o módulo lunar como um bote salva-vidas espacial, navegando ao redor da Lua e voltando para casa por uma rota que nunca havia sido testada antes. Quando o paraquedas da Apollo 13 finalmente se abriu sobre o Oceano Pacífico, o mundo inteiro suspirou de alívio. Mas a NASA aprendeu lições valiosas que tornariam as próximas missões ainda mais extraordinárias. A Apollo 14 trouxe Alan Shepard de volta ao espaço, o primeiro americano a viajar além da atmosfera terrestre, agora com 47 anos e determinado a pisar na Lua. Shepard e Edgar Mitchell enfrentaram seu próprio drama quando o sistema de acoplamento entre o módulo de comando e o módulo lunar simplesmente não funcionou. Durante 2 horas tensas, eles tentaram conectar as 2 naves no espaço profundo. Shepard finalmente resolveu o problema, usando apenas sua intuição e habilidade manual. Na superfície lunar, ele fez algo que ninguém esperava. Sacou um taco de golfe improvisado e uma bola de golfe da sua mochila.
Com um movimento poderoso, ele enviou a bola por milhas e milhas através do vácuo lunar, criando o primeiro e único campo de golfe interplanetário da história. As missões Apollo 15, 16 e 17 representaram o ápice da exploração lunar. Pela primeira vez, os astronautas tinham um veículo lunar, uma espécie de jipe espacial que permitiu explorações muito mais longas e ambiciosas. David Scott e James Irwin passaram 3 dias inteiros na superfície da Lua, viajando 28 quilômetros e coletando 77 quilos de amostras. Durante essa missão, eles fizeram uma descoberta que emocionou geólogos no mundo inteiro, a famosa Genesis Rock, uma rocha de mais de 4 bilhões de anos que continha pistas sobre a formação inicial da Lua e da Terra. Era literalmente um pedaço da história primordial do Sistema Solar, preservado no vácuo lunar durante eras geológicas. A Apollo 16 trouxe ainda mais surpresas científicas. John Young e Charles Duke exploraram as terras altas lunares e descobriram que a poeira lunar tinha um cheiro muito específico. Os astronautas descreveram como pólvora queimada ou cinzas molhadas. Essa poeira também era extremamente abrasiva, grudando em tudo e causando problemas mecânicos nos equipamentos. Mas foi a Apollo 17 que realmente mudou nossa compreensão científica da Lua. Pela primeira vez, um cientista profissional pisou em solo lunar. Harrison Schmitt, geólogo treinado que sabia exatamente onde procurar e o que procurar. Eugene Cernan e Schmitt passaram 75 horas na superfície, mais tempo do que todas as missões Apollo anteriores combinadas. Durante sua estadia recorde, eles fizeram uma descoberta que ninguém havia previsto: solo laranja. Em uma cratera aparentemente comum, Schmitt encontrou camadas de solo com cor laranja brilhante, evidência de atividade vulcânica antiga que revelou que a Lua já foi um mundo geologicamente ativo, com erupções e fluxos de lava. A poeira lunar se revelou um adversário inesperado. Ela tinha na consistência de talco em pó, mas era formada por bilhões de anos de bombardeio de micrometeoritos que criaram partículas incrivelmente afiadas e abrasivas. Os astronautas descobriram que era quase impossível remover essa poeira dos seus trajes espaciais, e ela infiltrava em todos os equipamentos, causando desde irritação nos olhos até falhas mecânicas. Cada missão, Apollo também trouxe experimentos científicos cada vez mais sofisticados. Os astronautas instalaram estações sísmicas que funcionaram por anos, revelando que a Lua sofre terremotos lunares regulares. Eles colocaram refletores laser que até hoje são usados por cientistas na Terra para medir a distância exata entre nosso planeta e a Lua. Uma medição que continua revelando que nosso satélite natural se afasta da Terra cerca de 4 centímetros por ano. As últimas 3 missões Apollo também demonstraram a evolução impressionante da tecnologia espacial. Enquanto Armstrong e Aldrin mal conseguiram pousar na Lua com precisão, as missões finais eram capazes de pousos cirúrgicos em locais pré-determinados, com margem de erro de apenas algumas centenas de metros. O veículo lunar permitiu que os astronautas explorassem montanhas, crateras e vales que estavam muito longe para serem alcançados a pé. Eles coletaram amostras de rochas que datam de diferentes períodos da história lunar, criando uma linha do tempo geológica completa que ainda hoje orienta nossa compreensão sobre a formação dos planetas rochosos. Mas talvez o aspecto mais impressionante das missões Apollo tenha sido a capacidade humana de adaptação e improviso. Quando os equipamentos falhavam, e eles falhavam constantemente, os astronautas tinham que encontrar soluções criativas usando apenas os materiais disponíveis na nave espacial. Durante a Apollo 17, por exemplo, um paralama do veículo lunar quebrou, criando uma nuvem constante de poeira lunar que interferia com a navegação. Eugene Cernan e Harrison Schmitt improvisaram um paralama usando mapas lunares, fita adesiva e grampos de plástico. Funcionou perfeitamente. As descobertas científicas das missões Apollo continuam impactando nossa compreensão do espaço até hoje. As amostras lunares, coletadas pelos astronautas, revelaram que a Lua provavelmente se formou a partir de destroços criados quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva há mais de 4 bilhões de anos. Essa teoria da grande colisão explicou finalmente por que a Lua tem uma composição química tão similar à Terra, mas com muito menos ferro. O impacto foi tão violento que vaporizou as rochas da crosta terrestre, que depois se condensaram para formar nosso satélite natural. As missões Apollo também descobriram água congelada nos polos lunares, uma descoberta que só foi confirmada décadas depois por sondas robóticas. Essa água representa um recurso potencialmente valioso para futuras missões espaciais, já que pode ser convertida em combustível de foguete ou água potável para astronautas. Quando Eugene Cernan se preparou para deixar a superfície lunar pela última vez em dezembro de 1972, ele não sabia que seria o último ser humano a pisar na Lua. Suas palavras finais foram proféticas.
Saímos como chegamos e, se Deus quiser, voltaremos com paz e esperança para toda a humanidade. 52 anos se passaram desde então, e nenhum ser humano voltou à Lua. 24 astronautas viajaram para a Lua, 12 caminharam em sua superfície, e todos retornaram para casa com histórias que parecem ficção científica. O legado das missões Apollo vai muito além das rochas lunares e experimentos científicos. Elas provaram que seres humanos podem trabalhar juntos para alcançar o impossível, que a curiosidade e determinação humana não têm limites, e que nosso planeta azul é verdadeiramente especial quando visto da perspectiva do espaço profundo. Se você ficou fascinado com essas histórias incríveis das missões Apollo, você vai adorar nossos outros vídeos sobre exploração espacial. Temos conteúdo sobre as missões atuais para Marte, os planos para voltar à Lua e os mistérios que ainda existem no nosso sistema solar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dessas aventuras espaciais. E me conta nos comentários, qual dessas histórias das missões Apollo mais te impressionou? Mas aqui fica uma pergunta que não quer calar. Se conseguimos levar 12 pessoas para a Lua há mais de 50 anos, usando computadores menos potentes que um smartphone atual, por que nunca mais voltamos? O que mudou? O que estamos esperando? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você acha sobre essa questão que intriga cientistas e entusiastas espaciais no mundo inteiro.